A questão 919 já disse que é o último item do Perfeição Moral, que é a última parte da terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais. A pergunta que Kardec faz é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Quase todo espírita sabe essa resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Se os espíritos colocam um sábio da antiguidade, pensa que eles são mais evoluídos que você. Pensa que o livro dos espíritos foi escrito supervisionado como nós dizemos por Jesus, né, como a proposta do Consolador prometido, mas pelo Espírito de verdade. Então as coisas que estão aqui, elas estão muito bem pensadas. É Sócrates quem traz a lógica, a aplicabilidade do conhece a ti mesmo e fundamenta a sua filosofia no conhece a ti mesmo, partindo da premissa de que as verdades estão dentro do homem, que elas precisam apenas ser extraídas, elas não precisam ser construídas, já organizando o grande pensamento que tem tudo a ver com a nossa lógica aqui, de que o processo é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal, ele já está partindo do pressuposto de que reconhece que é arrastado pelo mal muitas vezes e que tem muitos pontos a melhorar. Ele já tem uma noção de si, de que eu tenho essas limitações, o mal ainda predomina, eu me perco, eu sou arrastado por este mal muitas vezes, eu tenho essas limitações, eu preciso melhorar. Allan Kardec já parte da premissa de que o sujeito tem um mínimo de reflexão, que ele consegue olhar para si e reconhecer as suas limitações morais. Allan Kardec está perguntando como eu me modifico, eu sendo ganancioso. Como eu melhoro a minha ganância e não sou arrastado por esta ganância na minha vida? Qual é a resposta? Se conhecendo. A maioria das pessoas vai dizer: eu preciso me conhecer para me transformar. E quando vai fazer os comentários de como transformar, que deveria estar aqui na questão, faz os seus comentários. Então, se nós estamos falando da ganância, nós vamos descrever a necessidade de sermos pródigos. Se está falando do orgulho, via de regra, as pessoas vão comentar de como ser humilde. Se está falando da impaciência, a maioria dos comentários vai ser: então nós precisamos nos esforçar para sermos pacientes, nós precisamos travar uma luta dia após dia. É aquela questão do cachorro, do lobo que nós temos dentro de nós. Qual você alimenta mais é o que vai ser mais forte. Ou as pessoas dizendo: nós precisamos orar e vigiar. Não tem nada a ver com transformação moral, questão 919 que Allan Kardec falou. Não tem a ver. Isso são os olhares que nós temos de outras perspectivas que não da doutrina espírita, de que o sujeito se transformaria fazendo o oposto. Então aqui estaria escrito em O Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos diriam: tomando consciência do mal em si para fazer o oposto. Tomando consciência do mal em si para fazer o contrário.
Não foi isso que os espíritos responderam. Eles responderam que é o autodescobrimento que transforma. Para tudo. Vai ter que parar agora e ficar pensando sobre essa questão, abrindo mão dos teus pressupostos, abrindo mão das tuas ideias pré-concebidas, para pensar em cima do texto e não do que você acha. Se você ficar se controlando para ser brando, se você ficar se preocupando com as suas palavras, em não se exaltar, em não chamar num broadcast ninguém de vaca, como o Marlon fez, você nunca vai fazer isso. Você vai ser uma pessoa disciplinada, calma, pacífica. Isso é o que Jesus chamou de hipócritas. Dos túmulos caiados, brancos por fora, podres por dentro, da raça de víboras, que está discursando e falando para as pessoas de mudanças externas que não são vividas internamente. A proposta de autodescobrimento não tem nada a ver com você ficar se segurando, com que você fica se controlando. Ela tem a ver com uma transformação tão profunda que você vive dentro de você, que você nem se exalta para ter que controlar e ficar calmo. Você não tem vontade de, e aí você pensa, não posso porque eu sou espírita. Não vou falar isso. Imagina, né? Deixa, cada um é cada um, mas está lá explodindo por dentro. Isso não é a proposta de autodescobrimento. A gente não entende o autodescobrimento como método de transformação moral ainda. A gente entende o autodescobrimento como mapeamento dos meus vícios para que eu diga, tem esse, e agora como eu vou mudá-los? Aí eu continuo mudando como eu acho que tinha que ser, não conforme os espíritos me trouxeram. Esse é o maior rompimento que nós temos a fazer, e eu digo isso com cuidado, porque eu já falei para várias pessoas, eu já falei isso em trocentas palestras, em seminários, em textos, e de repente termina o seminário e vem uma pergunta, mas Marlon, quando eu descubro que sou orgulhoso, você não acha que se a gente se esforçar para ser um pouco mais humilde, a gente não está se transformando? Não! Não, você não entendeu o que está no livro dos Espíritos. Você não entendeu a crítica que Jesus está fazendo há 2000 anos. Se você é uma pessoa orgulhosa e começar a se esforçar para ser humilde, você está sendo túmulo caiado, branco por fora, podre por dentro, porque o máximo que o ego consegue fazer é mudar a aparência. Mas Marlon, eu juro que eu mudei. Sim, você jogou tudo para o inconsciente. Você não vê mais a tua arrogância, você não vê mais a tua agressividade, porque você jogou tudo para o inconsciente. Freud já explicou isso há mais de 100 anos. Me dá canseira de ter que ficar falando isso de volta. Ele já explicou há mais de 100 anos que aquilo que você faz esforço de não ter na consciência vai para o inconsciente. Carl Gustav Jung, depois, na década de 20, na década de 30 e de 40, escreve sobre a sombra, dizendo tudo que você tem o desejo de não ser, vai para a sombra. Tudo aquilo que você se esforçar por não ser, vai para a sombra, não deixa de existir. Ou seja, tá tudo sujo por dentro. Por fora tá bonito, mas no inconsciente tem raiva, tem ressentimento, tem mágoa, tem tristeza, tem violência, tem abuso, tem corrupção. O por dentro que Jesus falava, cada dia mais eu tenho certeza, não é o que eu não falo. O por dentro é o inconsciente. Do mesmo modo que ele diz, o reino dos céus está dentro de vós, eu não enxergo o reino dos céus dentro de mim, porque o reino dos céus está no inconsciente. Você precisa estudar muito para entender isso. Não é lendo de qualquer jeito, não é lendo por cima, não é lendo desavisadamente que você vai conseguir entender.
Nós estamos falando de questões extremamente complexas. O que vai te transformar de dentro para fora é o autodescobrimento. Todo o esforço de mudança comportamental é o de fora para dentro. É o túmulo caiado. Toda mudança que você fizer sem despertar de consciência, sem o encontro com uma determinada verdade sua, é mudança de fora para dentro. É apenas um hábito, uma máscara, uma aparência. Faça o que você quiser, só não chame isso de transformação moral. Se não vem com despertar da consciência, Marlon, eu mudei. Ok, você fez uma mudança comportamental. Problema teu. O meu objetivo não é vir para a Terra para fazer mudanças comportamentais. Porque os condicionamentos deste cérebro, desta experiência material, quando eu já não tiver mais estas experiências, eles tendem a se dissolver. Nós não viemos para a Terra para fazer mudanças comportamentais. Nós viemos à Terra para desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral se dá pelo conhecimento da verdade. Está lá em O Livro dos Espíritos, questão 115. Então, presta bem atenção. A partir de hoje, se você enxerga qualquer questão tua, que você percebe que é um problema na tua vida, que você percebe que gera dificuldades, que está contra as leis divinas, você vai fazer um esforço para lidar com essa questão. Tamo junto. Mas qual é o caminho? De fora para dentro, querendo moldar comportamentos, ou de dentro para fora, no desenvolvimento da consciência? Nosso caminho na doutrina espírita é de dentro para fora, do desenvolvimento da consciência. Eu percebo que eu estou com raiva. Qual é a proposta que os espíritos trazem para Kardec? Como eu vou lidar com a minha raiva? Autodescobrimento. Eu preciso saber o que está por trás desta raiva. Como eu vou lidar com a minha ganância? Autodescobrimento. Eu preciso saber o que está por trás da minha ganância. Marlon, eu estou me vendo como uma pessoa compulsiva sexualmente. O que eu faço? Autodescobrimento. O que há por trás da compulsão sexual? O que há por trás da compulsão alcoólica? O que há por trás da compulsão das drogas? O que há por trás de todos estes comportamentos? Esta é a proposta dos espíritos. Não tem nada a ver com como eu vou tratar as pessoas lá fora. Existem 1000 caminhos para sermos transparentes, sem mentir o que está acontecendo aqui dentro de nós, sem desrespeitar as pessoas, sem ser duro, sem ser grosseiro. Somente para o cumprimento da verdade é que cabe ser duro. Tomam isso como referência de Jesus, porque daí frente aos hipócritas ele descia o cacete, bando de raça de víbora, descia o cacete, mas nunca tratou mal ninguém. Eu antes era acessível e querido com as pessoas porque eu queria que elas gostassem de mim. Agora eu tomei consciência disso. Então eu vou parar de ser querido para que elas gostem de mim. Eu vou ser querido por educação. Eu vou ser querido por um trato social. Eu vou ser querido porque eu vou tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. E só não vou ser querido frente ao descumprimento da verdade, das minhas verdades ou das verdades na relação com o outro. Qualquer uma das questões comportamentais que eu tenha, elas são apenas a expressão de algo e eu preciso conhecer o que há por trás. Ok. Agora, nós vamos precisar resgatar 2 questões. A primeira é a 913, que é a nascente de todos os males, que é o egoísmo. E a segunda, a questão 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira
de todas as coisas. Leve isso a sério. Causa primeira de todas as coisas. Então, quando nós falamos do bem, ser uma pessoa pacífica, ser uma pessoa afetiva, perdoar, respeitar, ser empático, ser brando, misericordioso, qualquer uma destas coisas que você queira ser. Qual é a causa primeira? Deus. Se você quiser ser estas coisas sem colocar Deus na jogada, você está fazendo apenas máscaras, mudanças comportamentais. Esta questão, Deus como causa primeira de todas as coisas, é o fundamento de que a transformação é de dentro para fora. Qual é a base da paciência, da caridade, da tolerância, do amor ao próximo, do perdão? Qual é a base disso? Deus. Quando você quer ser isso, sem se voltar para a base primeira de todas as coisas, você está adulterando a lógica divina que rege o universo, ou tentando adulterar. Ninguém se torna paciente se esforçando para ser paciente, porque aí é um movimento do ego. Aí você negou Deus como causa primeira de todas as coisas, inclusive da sua paciência. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, inclusive da sua paciência, você não tem que se esforçar para ser paciente. Esta paciência tem que nascer de dentro de você. Com o autodescobrimento, eu vou começar a pensar o que há por trás da minha impaciência. E você já sabe aonde você vai chegar. O que há por trás de todos os vícios? O egoísmo. Então você já sabe que por trás da tua impaciência existe um ego exacerbado. Existe um sujeito que se sente melhor do que os demais. Existe um indivíduo que não aceita que as coisas não sejam no seu tempo ou do seu jeito. Então, o que está na base da minha impaciência, da minha intolerância, é um ego exacerbado. É o egoísmo, o ego adoecido, que se coloca no centro, que se coloca como referência, que se acha mais, que se acha melhor. Todas as questões da tua vida, você vai chegar no ego adoecido. Isso é a questão 913 de O Livro dos Espíritos. A nascente de todos os vícios é o egoísmo. Ok? Por que você tem que chegar no egoísmo? Para daí você se esforçar para fazer diferente? Se você estiver fazendo isso, sinto em te dizer, você não entendeu a doutrina espírita. Se você agora se vê impaciente e quiser mudar a sua impaciência, sem ter descoberto o egocentrismo, o que você vai fazer? Respiro. Tô lá. Queria mexer no mouse, essa merda não mexe. Respiro. Digo, não vou me envolver agora. Respiro. Para onde foi a impaciência, a raiva? Para dentro. Quando eu tô respirando para engolir, eu tô perdendo a oportunidade de me conhecer. Eu tô ali naquele nervoso que eu queria quebrar esse mouse e eu preciso dizer, Marlon, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por que você tá tão nervoso?
Ah, porque eu queria fazer esse negócio e esse mouse não funciona. Sim, o mouse não funciona porque ele tá velho, o mouse não funciona porque você já quebrou. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar outro mouse. Agora, este nervoso é porque você está se pondo como um reizinho que acha que o mundo tem que se submeter à tua vontade e quando as coisas não são do teu jeito, você fica nervoso? Isso sou eu no processo de autodescobrimento. Eu estou enxergando que por trás desse impaciente tem um ego exacerbado, um reizinho, uma fantasia de um lugar muito alto que eu ocupo e que quando não é atingido eu quero quebrar o mundo lá fora. Isso é o autodescobrimento. E quando você chegar no contato com este reizinho, por você desmascarar o ego, você vai olhar e dizer, meu Deus, eu tô agindo como se fosse um reizinho. O que você fez com aquele ego que estava lá no pedestal? Pôs ao chão. Ô reizinho, ridículo. Tá achando que o mundo tem que se submeter à tua vontade. Quando você tira o ego do centro, quem ocupa o centro? Na psicologia, nós vamos dizer o self. Na religião, nós vamos dizer Deus. Quando eu tomo consciência do meu egocentrismo e tiro este ego exacerbado do centro, eu respiro aliviado, porque eu estou em contato com o Deus. Mas como a gente é imediatista e quer mudar de uma hora para outra sem o preço da consciência, a gente transformou isso em receita. Quando você tiver com raiva ou a ponto de se desequilibrar, respire. Mas o respirar não é terapêutica. O respirar é a consequência daquele que expandiu sua consciência. E a gente quer, sem expandir a consciência, respirar aliviado e dar espaço para o Deus dentro de nós. Vai dar certo? Não vai. Em essência, latente, existe o sujeito paciente dentro de mim. Porque eu fui criado por Deus. Porque eu sou divino. Ou como Jesus disse, vós sois deuses. Então, o sujeito paciente, ele está latente dentro de mim. Mas o que impede o sujeito paciente de aparecer? O egoísmo. Existe o sujeito paciente, existe o sujeito pacífico, existe o sujeito do perdão, da caridade, do amor em potencial dentro de mim. Mas o ego impede ele de se manifestar. Porque eu quero do meu jeito, porque eu quero estas coisas, porque eu desejo me impor a minha vontade no meu tempo, e isso nós chamamos de impaciente. Impaciência não é uma coisa em si para ser combatida e transformada. A impaciência é apenas a ausência do bem, a ausência da verdade. Você precisa descobrir o que está impedindo Deus de se manifestar. Porque tudo isso que você está chamando de mal, de problemas ou de vícios a melhorarem, eles são a ausência do bem. A ausência de Deus, que é a causa primária de todas as coisas. E o que impede esse Deus de estar ausente é o egoísmo. Então,
Quando você tem consciência desse egoísmo, quando você percebe quão pequeno ou ridículo você está sendo por se colocar no centro da vida, Deus se manifesta. E a manifestação de Deus na tua vida, alguns vão chamar de humildade, outros vão chamar de paciência, outros vão chamar de simplicidade. Cada um vai dar um nome. Mas não dá nem para você se orgulhar tanto disso, porque não é produto da tua vontade. É a presença de Deus dentro de você. Só que se você não relaciona Deus como causa primeira de todas as coisas e o ego como impedimento da manifestação de Deus, que é a nascente de todos os vícios, você não entende a questão 919. E você fica querendo fazer mudança comportamental sem deixar Deus habitar dentro de você. Você está adulterando a lei divina. Você está adulterando a lei divina, você está forjando, você está querendo fazer atalho, você está querendo ter comportamento divino sem que Deus se manifeste. É o ego querendo ter comportamento divino, fingindo que é bonito, fingindo que perdoou, fingindo que tolera, fingindo que é compreensivo, enquanto você não entra em contato com a verdade. Deus não pode se manifestar. Isso está ali na questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Pelo conhecimento da verdade, quer dizer, os vícios, os problemas, o mal, eles são apenas a ausência da verdade. Estas explicações estão lá na Gênese, no item bem e mal. O mal é a ausência do bem. Ele não existe, assim como o frio também não existe. O frio é apenas a ausência de calor. Se o frio não existe, se o mal não existe, a inveja, a ganância, estas coisas elas não existem em si para serem combatidas, para serem modificadas. O máximo que você consegue é mudar a máscara, a aparência, é o túmulo caiado, é o hipócrita, está mudando por fora. Porque o grande desafio é o encontro com a verdade. O dependente químico tem uma verdade que ele não está aceitando. Uma não, um monte, né? O arrogante tem verdades que não está aceitando. O invejoso, o impaciente, o orgulhoso, o compulsivo alimentar, o preguiçoso, o ansioso, o depressivo, tem verdades que ele não está conseguindo entrar em contato. E o que impede essas verdades de se manifestar? O egoísmo. Então, quando você conhece a base do problema, que é o egoísmo, quando você toma conhecimento disso, isso transforma naturalmente. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e de não ser arrastado pelo mal? O autodescobrimento. Porque quando o sujeito conhece sobre si, ele ocupa o seu verdadeiro lugar no mundo, e isso permite que Deus se manifeste. E o nome disso é transformação moral pela doutrina espírita, que diverge de todos os outros discursos de transformação moral de todas as religiões que eu conheci. A nossa perspectiva de transformação moral é muito mais profunda,
muito mais complexa e muito mais bem fundamentada filosófica e psicologicamente do que todas as religiões que eu conheci até hoje. Mas se você não se entregar para estes textos, você continua entrochando no espiritismo as formas limitadas, superficiais, autoritárias ou equivocadas de transformação moral de outras seitas e outras religiões. A gente não enxerga Deus em nós porque o ego está tomando o centro. Lembra da colocação de Paulo na carta aos Coríntios? Ele dizendo que pediu a Deus, ele tinha um espinho cravado na carne por um anjo de Satanás. E pediu a Deus que tirasse o espinho cravado na carne, até que um dia ele ouviu Deus dizendo: é na tua fraqueza que eu me faço grande. Ou seja, o ego precisa estar bem pequenininho para que Deus possa se manifestar. E então Paulo descobre que ele precisava do espinho cravado na carne, dizendo que ele era pequeno, que ele tinha parte com o diabo ainda, para que ele não se exaltasse. Porque o dia que ele começasse a se achar muito bom, grande, maravilhoso, então não teria espaço para Deus se manifestar. É o exemplo do mouse. Enquanto eu sou grande, maravilhoso, então não há espaço para Deus se manifestar. Agora vamos por a própria aplicação disso que eu estou trazendo aqui para vocês. Por que que a gente não lê a doutrina espírita por esse ângulo? Qual é a nascente de todos os males? O egoísmo. Então ainda o nosso ego predomina fazendo as leituras. Se o domar as más tendências fosse o que nos transformasse moralmente, então Santo Agostinho teria colocado aqui: conhece-te a ti mesmo e dome as más tendências. Não foi isso que ele colocou. Ele falou do autodescobrimento. Ele não disse autodescobrindo e depois nós vamos concluir a resposta. Ele disse autodescobrimento. É ele que te transforma. Se você encontrar a nascente dos teus conflitos, que vai ser o ego adoecido, e reconhecer o adoecimento, a ausência da verdade, isso naturalmente traz a manifestação de Deus. Tem nada a ver com domar as más tendências. Então, enquanto eu estou no processo de autodescobrimento, que é o que vai me transformar, eu vivo o esforço de domar as minhas más tendências. Mas não é domando que vai transformar, porque doma não transforma. Doma só coloca para a utilidade. Domar um cavalo não quer dizer transformá-lo. É só conseguir colocá-lo útil para nós. Então, domar as más tendências é só segurar para que elas não atuem desgovernadamente. Como transforma as más tendências? Questão 919, autodescobrimento, chega no egoísmo para permitir a manifestação de Deus. Negar a si mesmo é a colocação de Jesus de tirar o ego do centro, mas não é o negar porque eu estou querendo ficar quieto, não é o negar porque eu estou me impondo. É o negar porque eu conheço a verdade, que eu sou uma gotinha no oceano, como dizia Madre Teresa de Calcutá, que eu estou muito longe de ser o dono da vida, que eu estou muito longe de entender as verdades, que eu estou muito longe de fazer as coisas, porque eu sou apenas um grão no meio desse deserto. Então, o reconhecimento da verdade traz uma negação. Fulano me machucou, me traiu. Mas por que não podia trair? Se ele erra, se eu erro, o que seria o oposto nesse caso do não negar a si mesmo? Quem que ele pensa que é? Ele não podia ter feito isso comigo. É a exaltação de si mesmo, né? No oposto do negar a si mesmo. Então é bonito porque ele não diz só negar a si mesmo, ele diz: aquele que quiser vir depois de mim, tome sua cruz e negue a si mesmo, né? Tem um fardo, tem um caminho, tem um conhecimento que precisa ser desenvolvido, que é essa cruz de todo o percurso que a gente já fez, e negue a si mesmo.